no centro de Washington, D.C., está localizado um dos edifícios mais vigiados do mundo, a Casa Branca. Mas quão rigorosa é realmente a sua segurança? Desde bunkers secretos subterrâneos, atiradores de elite nos telhados, sistemas avançados de vigilância, até defesas que a maioria das pessoas nem imagina. Vamos descobrir as medidas de segurança usadas para proteger a residência do presidente dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir um favor a você. Curta e inscreva-se no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo. Então vamos começar. Sensores infravermelhos. De manhã parece que só há árvores ao redor da Casa Branca. Mas quando chega a noite, é uma outra história que acontece nos bastidores. Cenas que o público não vê. Além das câmeras e dos seguranças blindados, a rede de segurança da Casa Branca utiliza vários sensores avançados, que foram projetados para detectar qualquer movimento suspeito dentro e ao redor do complexo. O objetivo disso é detectar facilmente qualquer possível ameaça antes que ela se aproxime do próprio edifício. De acordo com relatórios sobre a segurança da Casa Branca e do Serviço Secreto dos Estados Unidos, parte de sua defesa é o uso de tecnologias capazes de monitorar grandes áreas a qualquer momento. Por isso, apenas se esconder na escuridão ou atrás de plantas não impede a vigilância dos seguranças com essas tecnologias. Todo o local é protegido por uma rede interligada de sensores, equipamentos de vigilância e sistemas de alerta que monitoram continuamente. Quando um comportamento incomum é detectado, os seguranças podem ser alertados em apenas alguns segundos. Embora pareça engraçado, nem todos os alarmes são causados por pessoas. Há momentos em que pássaros, esquilos ou outros pequenos animais acabam sendo o motivo pelo qual os seguranças são alertados de repente. Mas para eles, é melhor ter cuidado com cada sinal do que ignorar um possível perigo. Devido à combinação de pessoas e tecnologia moderna, a Casa Branca continua sendo um dos edifícios mais seguros do mundo. Mísseis superficiais. Ao redor da Casa Branca não é só o solo que é monitorado. O céu acima dela também faz parte de uma das zonas de segurança mais rigorosas dos Estados Unidos. Devido à importância da Casa Branca como residência e escritório oficial do presidente dos Estados Unidos, o espaço aéreo ao redor de Washington, D.C. é rigidamente controlado pela segurança. Os pilotos precisam seguir regulamentos especiais e rotas designadas para evitar entrar no espaço aéreo restrito. Quando uma aeronave viola essas regras, ela é imediatamente detectada pelo radar e por outros sistemas de monitoramento. Controladores de tráfego aéreo e equipes de segurança geralmente tentam contatar a aeronave para entender a situação. Se o piloto não responder ou continuar se aproximando da área restrita, os militares podem tomar medidas mais sérias. No passado, os Estados Unidos já enviaram caças várias vezes para interceptar e escoltar as aeronaves para fora da área que, acidentalmente ou intencionalmente, entraram no espaço aéreo restrito. O governo não divulga os detalhes exatos de todas as defesas ao redor da Casa Branca. Ainda assim, autoridades confirmaram que há defesas aéreas prontas na região para proteger a capital contra ameaças vindas do ar. Em outras palavras, antes mesmo que uma ameaça potencial se aproxime da Casa Branca, é muito provável que os sensores, radares e a rede de defesa que monitoram a defesa aérea já tenham detectado isso. Tecnologia à prova de drones. No início de 2015, as autoridades ficaram surpresas quando um pequeno drone caiu bem dentro da Casa Branca. Agentes do Serviço Secreto vasculharam os jardins da Casa Branca antes do amanhecer, após um drone colidir com uma árvore no gramado sul às 3h. Segundo autoridades dos Estados Unidos, ele não foi identificado de imediato no espaço aéreo. E isso causou um grande alarme de segurança. Embora tenha sido comprovado que o dono do drone não era terrorista nem criminoso, o incidente serviu como um importante alerta. Isso evidenciou que, apesar do controle rígido sobre aviões e helicópteros, surge uma nova ameaça que exige preparação. Desde então, houve grandes mudanças nas capacidades de defesa contra drones da Casa Branca e de outras instalações sensíveis do governo. Atualmente, as agências de segurança já utilizam radares mais avançados, detectores de frequência de rádio e outras tecnologias que identificam rapidamente os drones antes mesmo que eles se aproximem do espaço aéreo restrito.
Também existem unidades especiais focadas em monitorar as aeronaves não tripuladas. Em uma época em que um pequeno drone pode carregar uma câmera, equipamentos de vigilância ou outros dispositivos, isso se tornou uma parte essencial da segurança moderna da Casa Branca. Barreiras de veículos. Ao redor da Casa Branca, é possível notar várias barreiras de aço e concreto posicionadas nas principais entradas e ruas. Embora pareçam apenas uma parte comum do design do local, elas são uma das defesas mais importantes do complexo. Essas barreiras foram feitas para impedir veículos que possam ser usados em ataques. Em alta velocidade, até mesmo um carro ou caminhão comum pode se tornar uma arma perigosa. Por isso, instalaram muitos pontos de controle e barreiras de proteção para evitar que veículos se aproximem do edifício. Ao longo dos anos, a segurança ao redor da Casa Branca foi ainda mais reforçada. As áreas restritas para veículos e até para pedestres foram ampliadas para aumentar a distância entre o público e o edifício principal. Talvez não sejam tão chamativos quanto sistemas de mísseis ou sensores avançados, mas todos os dias eles servem como uma defesa silenciosa contra um dos tipos mais comuns de ameaça à segurança. Provadores de comida. De acordo com relatos sobre os protocolos de segurança presidencial, a comida servida ao presidente dos Estados Unidos passa por uma rigorosa inspeção. Desde a obtenção dos ingredientes até o preparo das refeições, existem muitos processos destinados a reduzir qualquer risco de contaminação ou sabotagem. Quem tem acesso à cozinha presidencial também é rigorosamente avaliado. Chefes e equipe que preparam a comida passam por rigorosas verificações de antecedentes e autorizações de segurança antes de poderem trabalhar na Casa Branca. Embora existam muitas opiniões sobre o uso de provadores de comida pelos presidentes, há poucas informações oficiais divulgadas pelo governo sobre os métodos exatos que eles utilizam. O que está claro é que a segurança alimentar está entre as maiores prioridades da segurança presidencial, em um lugar onde cada detalhe é importante. Até mesmo uma refeição simples é considerada parte de um sistema de proteção mais amplo que envolve o cargo mais poderoso da América. Processo de triagem. De acordo com as regras do Escritório de Visitantes da Casa Branca e do Serviço Secreto dos Estados Unidos, aqueles que desejam visitar precisam enviar um pedido algumas semanas antes do tour agendado. O registro antecipado fornece tempo suficiente para a triagem de segurança necessária. Antes de aprovar uma visita, as autoridades verificam as informações dos visitantes para garantir que seja seguro permitir a entrada deles em um dos edifícios mais importantes do país. É por isso que o processo é mais rigoroso do que em atrações turísticas comuns. Mesmo que a visita seja aprovada, isso não significa que toda a Casa Branca estará aberta para o público ver. Os visitantes só podem acessar áreas limitadas, enquanto muitas partes do edifício permanecem fechadas. Por motivos de segurança e operação do governo, também existe uma lista rigorosa de itens proibidos que não podem ser levados para dentro. Isso inclui armas, equipamentos perigosos e outros itens que possam representar risco para os visitantes e para os funcionários do governo. Para a maioria dos turistas, isso é apenas uma simples visita guiada, mas por trás de cada visita, existe um extenso processo de avaliação e coordenação que visa garantir que a Casa Branca permaneça segura. Enquanto continua aberta ao público, janelas à prova de balas. A Casa Branca tem mais de 100 janelas, e muitas delas fazem parte dos escritórios e áreas privadas usadas pelo presidente e sua equipe diariamente. Por causa disso, há muito tempo, os planejadores de segurança se preocupam em como proteger o edifício contra possíveis ataques externos. Com o tempo, várias áreas da Casa Branca receberam vidros balísticos mais resistentes. Resistant glass ang iba't ibang bahagi. Esses vidros especiais são projetados para reduzir ou impedir os danos causados por balas e outros impactos fortes. A importância dessas proteções ficou clara após alguns incidentes em que a Casa Branca foi alvejada de longa distância. Apesar desses acontecimentos, ficou provado que os recursos de alta segurança do prédio conseguem oferecer proteção essencial, ao mesmo tempo em que permitem a entrada de luz natural no interior da Casa Branca. Em outras palavras, essas janelas não servem apenas para a vista. Elas também são a parte discreta, porém essencial da defesa do edifício. Cães de guarda.
Por muitas décadas, o Serviço Secreto dos Estados Unidos também conta com cães especialmente treinados para ajudar na vigilância de um dos edifícios mais importantes do país. A maioria desses cães pertence a raças conhecidas por sua velocidade, audição aguçada e capacidade de obediência. Sob comandos complexos, eles passam por um treinamento intenso junto com seus condutores antes de serem autorizados a participar de operações reais. A função deles não é apenas perseguir possíveis invasores, eles também são usados para procurar pessoas suspeitas, inspecionar locais com risco à segurança e ajudar na resposta rápida a emergências. Os cães de guarda já provaram seu valor várias vezes, em incidentes onde alguém tentou passar pela segurança. No perímetro da Casa Branca, eles geralmente estão entre os primeiros a responder enquanto as equipes de segurança humana ainda estão a caminho. Embora sejam gentis com seus condutores, é outra história quando há uma ameaça real. Devido à combinação de sua velocidade, força e treinamento, eles continuam sendo uma das partes mais eficazes do sistema de segurança da Casa Branca. Segurança no telhado. Fazem parte da proteção da Casa Branca as equipes de contra-atiradores, especialmente treinadas do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Sua função é vigiar os arredores do complexo e identificar rapidamente qualquer possível ameaça antes que ela se aproxime do presidente ou do edifício. Às vezes, o público pode até vê-los no telhado da Casa Branca e em outras posições estratégicas ao redor do complexo. Mas mesmo que às vezes sejam vistos, grande parte do trabalho deles é observar sem serem notados. A maioria dos membros dessas unidades passou por um treinamento rigoroso. Eles treinam tiro de precisão, vigilância e resposta a emergências. Eles também continuam realizando treinamentos regulares para garantir que estejam preparados para diferentes situações, desde pequenos incidentes de segurança até ameaças mais sérias. Em um lugar onde cada segundo é importante, os agentes no telhado servem como uma camada extra de segurança que está sempre atenta ao redor da Casa Branca. O Serviço Secreto, fundado em 1865, é o principal responsável por proteger o presidente, o vice-presidente, suas famílias e outras autoridades importantes do governo. Mas o trabalho deles vai muito além do que se vê na televisão. Antes mesmo do presidente comparecer a um evento, normalmente o serviço secreto chega primeiro para inspecionar o local, analisar possíveis perigos e preparar planos de emergência caso algo inesperado aconteça. Enquanto o presidente está na Casa Branca, há agentes designados em diferentes partes do complexo. Alguns são visíveis ao público, mas muitos também trabalham nos bastidores como parte de uma ampla rede de segurança. Eles seguem treinando para vários cenários de emergência, de violações de segurança a grandes crises nacionais. Eles visam estar sempre prontos para responder. Quando o presidente viaja, os preparativos também incluem equipes médicas, equipamentos de emergência e coordenação com as autoridades locais. Cada detalhe é planejado para minimizar qualquer risco. No final, pode ser que a Casa Branca seja protegida por tecnologia moderna e defesas robustas, mas o ingrediente mais importante da sua segurança continua sendo os milhares de homens e mulheres que trabalham dia e noite para proteger o cargo mais poderoso dos Estados Unidos. E a maior defesa da Casa Branca não é apenas a tecnologia ou as armas que a cercam, mas sim a preparação contínua contra as ameaças que podem surgir a qualquer momento. Porque em um prédio que tem um papel enorme na história e na política do mundo, a segurança nunca termina. E talvez seja por isso que a Casa Branca continua sendo um dos edifícios mais protegidos do mundo.